por acaso você tem interesse de aprender inglês, aquele inglês do dia a dia que o americano fala, tá cansado de tentar aprender inglês sozinho e nunca dá frutos, e você, além do mais, não quer passar 5 anos estudando numa escola de inglês. Para você que tá nessa situação, Lício Alvino, um americano que morou 5 anos no Brasil e fala fluentemente português, vai te ensinar a falar o inglês que ela fala no cotidiano. E o melhor, por um precinho que cabe no seu bolso. Gostou? Link na descrição e segue o vídeo. O Collor governou com essa gente e foi caçado. Depois o Fernando Henrique vem como resposta iluminista, aquela coisa trágica, não sei o que e tal, governou com essa gente e nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional, está aí, em pandarecos o PSDB, nem sequer um candidato está apresentando hoje, um partido que mandou no país, governou com essa gente. Depois veio o Lula, por causa da tragédia do Fernando Henrique, veio o Lula, governou com essa gente, foi parar na cadeia. Aí entregou para Dilma, foi caçada, governou com essa gente, foi caçada, entregou para Michel Temer, foi parar na cadeia governando com essa gente, e agora o Bolsonaro governando com essa gente está desmoralizado. Ô, irmão, não tá dando para ver que por aí é certo que nós não vamos dar certo, que isso não vai funcionar? Então vamos tentar construir uma alternativa. Qual é a alternativa? Primeiro, propor, fazer que a eleição seja cada vez mais uma eleição ao redor de ideia. Por quê? Porque cara, eu concordo contigo. Se o cara vota em mim com a ideia que eu fiz, vou levar pancada. Na hora que eu chegar ali, eu sou o penetra. Você vai ver acontecer. Pancadaria, não sei o quê. Não dizem que eu sou ladrão, não dizem que eu sou incompetente. O negócio agora é provar que eu sou um cara temperamental, que eu sou pavio curto e tal. Ok. E as outras flores do campo competindo, né? A margarida e a rosa trocando tapas. Só gente fina. Só cavalheiros e tal. Mas, enfim, isso é lisonjeiro para mim. Eu já me aborreci com isso, não me aborreço mais. Tá bom, ok, eu sou um cara diferente mesmo. Ó, por exemplo, eu não fui morar no Palácio. Fui eleito governador, 32 anos de idade, morava numa casa alugada e, passei o governo inteiro morando na mesma casa alugada que eu morava, que eu não tinha nem sequer uma casa na época ainda, tá certo? Depois agora tenho meu apartamento e tal. Mas não fui morar no palácio, eu sou diferente mesmo. Aí, como eu comecei muito cedo, adquiri o direito a 3 aposentadorias, irmão. Ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Sabe o que eu fiz? Não aceitei receber porque considerava imoral. E achava que não podia contar isso para as pessoas, porque senão ia parecer que eu tinha comprado uma imagem. Até que a minha mulher me disse, não, você tem que contar isso para as pessoas. Agora eu estou contando assim meio sem jeito, mas aconteceu, eu sou diferente mesmo. Então, repare, mas vamos lá, propor. Ninguém fala disso. Vou cobrar imposto, vou daqui, vou tirar da acolá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou acabar com cartel de banco, não sei o que. Então, o pau vai cantar em cima de mim. Que é o único que está propondo uma mudança. Acabar com cartel de banco? Sim, senhor. Como é que tu vai fazer isso, cara? No primeiro dia. Tu não vai conseguir, Ciro. Deixa eu te dizer, o Estado Nacional Brasileiro é dono de 2 poderosos bancos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que estão no cartel. Por quê? Porque desde o Fernando Henrique que vem a turma do mercado financeiro administrar o banco e volta para o mercado financeiro. Tem que parar de seguir porque eles alimentam isso. Até o Lula, assim, talvez o nosso... quando assim, a gente tem os avatares, vai. O avatar da esquerda é o Lula e o avatar da direita é o Bolsonaro. O avatar da esquerda enriqueceu o banco pra caralho. Mas, rapaz, o maior lucro deu muito mais lucro para os bancos do que o Fernando Henrique. Então, isso pra mim quer saber o número? Sinal, quer saber o número? De que não dá pra mudar essa porra. Não dá porque a que senhor você quer servir, irmão? Essa é a questão. Mas veja, é muito mais simples tecnicamente do que você supõe, embora politicamente seja difícil. Mas assim, politicamente... O problema é politicamente. Não, acho que ele está querendo dizer que vão inviabilizar, entendeu? Vamos supor que eu me eleja. Estou me elegendo, no primeiro dia do meu governo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica saem do cartel e vão competir. Vão competir pelo freguês. O que é que significa? Baixar juro e baixar a tarifa. Não é fazer de graça, não é ganhar o freguês. Por quê? Porque o lucro... Mantendo-se estatal. Sim, mantendo estatal, claro. É engraçado que aqui no Brasil... Nós temos 5 bancos acumulando 85% das transações financeiras. Mas deixa eu terminar aquela etapa do... Desculpa. Não tem saída. Aí você, não, tem saída e tal. Mas é muito difícil, sim, é muito difícil. Mas tem jeito? Tem. Agora eu estou dizendo como. Então, propor o que é que eu pretendo fazer. Se eu escapo, não vou dizer que é fácil, mas se eu escapo eu e a ideia. Acredite, isso diminui muito a distância entre um presidente que quer reformar o país e um Congresso que tem as suas mazelas, as suas doenças, então, uma ladroeira infernal. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é que o Congresso brasileiro é uma espécie de reunião de municipalistas. Por quê? Porque cá embaixo nós julgamos o bom deputado não é pelo voto que ele dá, pelo belo discurso que ele faz, é se ele traz uma coisinha para a nossa comunidade ou não. Se tem uma praça ou não. Então, é preciso entender isso. E eu fui deputado federal, aí outro dia foi isso que era falso, eu fui o deputado federal mais votado do país. Vira um grande jogo de troca de favores, é isso, né? É, porque essa é a lógica. Então, se eu faço o seguinte, não, agora nós vamos votar. Segundo, os 6 primeiros meses. É o tempo mágico que o presidente recém-eleito, o povo ainda está ali
quente, acreditando. Dá pra passar uma porrada de coisa. É aí que eu te digo, se você dissesse, porra, o Fernando Henrique estava com o Brasil na mão, eu estava lá, eu rompi foi por causa disso. O Fernando Henrique tinha o Brasil na mão, é só dizer o seguinte, precisa desse conjunto de reformas aqui, senão o real vai dar no vinagre. Falando a verdade. Tinha passado tudo. O que ele propôs? Nada. Porque não tem concepção. Porque estava ali para carimbar os interesses dominantes no país, que é dinheiro para banco. E para 10 mil famílias abastadas que dão as cartas, controla a mídia, tudo. Depois o Lula. O Lula teve 86% de popularidade, estava com o Brasil na mão, fez a Dilma, presidenta da República. E nem lá ganhou no primeiro turno, hein? Para quem fica com o discurso de ganhar no primeiro turno. Mas estou dizendo, o poder que o Lula tinha, qual é que ele propôs? Nada. Por quê? Porque não tem concepção. Não tem concepção. E assinou a carta aos brasileiros se comprometendo de entregar o Brasil para a banqueirada, continuar como estava. É o mesmo modelo. Então a proposta é 6 meses, 6 primeiros meses. Depois como é que faz? Negocia. Aí é importante a gente explicar para o povo que negociar não é sujo. Esse negócio do Bolsonaro, vou lá, conta, e depois se vendeu para o Centrão, ou quer dizer, se vendeu para o Centrão, na verdade. Não é isso. Quem o povo eleger é com eles que eu sou obrigado a negociar pela linguagem da democracia. Só que como é que eu vou negociar? Eu vou negociar largando a interlocução, fazendo um novo acordo de governadores e prefeitos. Hoje está assim na mão, de novo. 23 dos 27 estados do Brasil estão quebrados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esses 4 estão pendurados aí em liminares para não pagar dívida com o governo, estão liquidados. O que é que eu vou propor? Trazer esses estados e os municípios, reestruturar essa dívida toda em troca do apoio, da mediação dos governadores e prefeitos. Por quê? Porque eles são mais fortes do que os lobbies na relação com os deputados. São mais fortes. Porque aí a sobrevivência é ali. O governador pode compensar um deputado fazendo as coisas para ele, a escola, o coisa, sem essa deformação de orçamento secreta, roubalheira e o diabo que está acontecendo em Brasília hoje. Aí, por fim, chave de tudo, o que persistir de impasse, chamar o povo para votar diretamente. Eu sou muito a favor disso. Plebiscitos e referendos. Sou muito pois a favor bem, só disso. eu proponho isso e eu não estou inventando, está escrito na Constituição brasileira. Só que isso tira o poder da elite de corromper os políticos, que eles denunciam corrupção, mas adoram a corrupção. É verdade. Assim, para mim, vontade política de mudar coisas, por exemplo, a gente estava falando antes aqui de impostos e tal, impostos sobre consumo. E tem que fazer um gesto. Eu abro mão da minha reeleição. Em troca da reforma do país, eu acabo com a reeleição começando por mim mesmo. Porque isso também funciona. No Brasil, muita gente atua contra o presidente sem dizer por quê, porque não quer que ele acerte a mão. Seja ele qual for, não quer que ele acerte a mão. No dia seguinte começa uma guerra secreta para não deixar o cara governar, porque... Tu faria esse lance de não se comprometer a não... Tudo junto na reforma. É uma reforma só em 6 meses com o fim da reeleição em troca fim da reeleição de uma vez. De uma vez não por a todas. tua, de todos. A minha, porque eu não posso, por exemplo, comprometer um governador que está com o direito que ele tem, mas acaba com a minha própria, eu não disputarei a reeleição. Mas o que eu quero dizer, tu não disputará a reeleição para os próximos. Por lei. Bota na Constituição que fica proibido, Entendi. como o Brasil sempre proibiu. Isso foi uma perversão que o Fernando Henrique colocou. Eu gosto disso. E você sabe que quando não usam, tem as duas coisas. Tem isso de quererem sabotar o presidente que foi eleito, né? Porque não querem que ele se reeleja. E se o presidente é incompetente, ele depois usa isso como argumento. Fala, não, mas não me deixaram governar, porque não sei o que lá, estão contra mim. A sensação que eu tenho com esse sistema de reeleger presidente é que os primeiros 4 anos são uma campanha política. Só isso, o tempo todo. E os outros 4... pagar a conta. Porque assim... E daí você já se conchava, né? O conchavo já rolou tão intensamente. Olha o Bolsonaro agora, né? Com esse movimento do centro. Se ele se reeleger, ele já tá tão comprometido do ponto de vista... Rapaz, o Lula afundou um tal volume de conchavo, tá? Um tal volume de acordo, de distribuição, até cargo de Supremo já está distribuído. Sabe que se o Lula chegar lá, meu irmão, vai ser o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. E olha que a Dilma foi gravíssimo estelionato. E as pessoas têm que acordar para isso. O Lula, se entrar no governo, estará terminando o mandato com 80 anos. Aí o negócio do vice. O vice pensa o oposto do que o Lula fala, que pensa, em assuntos muito práticos que estão na ordem do dia do Brasil. Política de preço dos combustíveis. Privatização da Petrobras. O Geraldo Alckmin é a favor de privatizar. Então você está elegendo um presidente com 78 anos, num país que tem crise que o vice acaba assumindo, em que o vice é o oposto do que o presidente está propondo. Quando que aconteceu isso mesmo, cara? Do vice entrar depois com um ideário totalmente ao Todas as vezes. Não, e o mais grave é o seguinte, você tem
o Michel Temer, que o Lula colocou na linha de sucessão, irresponsavelmente, né, é quem faz a reforma trabalhista. dele E é mesmo quem que eu tô impõe o falando. teto de gastos. Para o Lula hoje dizer no documento dele que é contra o teto de gastos e a reforma trabalhista, como se não fosse Eu a vi obra isso. política do Lula que produziu Quer isso. dizer, ele se angaria de um monte de figuras, né, que defendem essas ideias e depois ele faz parecer que foi Que uma é- surpresa, não, entendeu? não, ele diz. Ele diz, tu disse assim, não, peraí, respeite o Alckmin. O Alckmin ficou contra o impeachment. Eles estão... O Lula não está bem, tá? Eu não quero concluir, mas não está nada bem. Eu conheço ele de longa data, não está nada bem. A quantidade de bobagem grave que ele está dizendo, outro dia agora, anteontem, estava do lado... Dia do meio ambiente, foi 5, foi ontem. Foi ontem. Ontem, estava ele do lado do Alckmin aqui, diz assim, ora, porque o meio ambiente é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, tive a grande Marina, que foi minha ministra e tal, humilhou a Marina, quase destrói a Marina moralmente e tal. Naquela Mas, campanha sujíssima, né? Imunda, e tal, que a Marina atribui ao marqueteiro em vez de atribuir ao Lula, que é quem determinou, é quem faz. Tá O Lula tentando está numa fazer posição muito privilegiada, né? Ele pode dar moedas para Ele todas pode as fazer o pessoas. que ele quiser. Ele nunca responde Mas que assim, pelos se o atos Não, mas dele. deixa eu te falar essa de ontem, do dia do meio ambiente, então, do lado do Alckmin. Então, eu não sei. Então, agora, enquanto isso, o Bolsonaro traz esse tal de Salles. O cara é contrabandista de madeira, o cara... Não sei de onde ele veio. Quase que eu telefonou, Lula, pergunta pro Alckmin aí do teu lado de onde é que ele veio. O cara foi lançado na política secretário de ambiente de São Paulo e foi demitido por corrupção. Aqui. E depois virou chefe de gabinete do Alckmin, ou vice-versa, chefe de gabinete, depois secretário do meio ambiente. E é o cara que pagou R$1.000 para quem fosse me hostilizar aqui num restaurante. Quê? Assim, como eu estou te dizendo. Caralho. É assim. Alertar, atenção, pessoal, o Ciro Gomes está no restaurante e tal. Eu pago R$1.000 para quem for lá hostilizar o cara e filmar para mandar para mim. Como é que tu sabe disso? Chegou em você Chegou essa em mim. informação? Chegou em mim, simplesmente. Eu tenho os prints aí tudo. Puta merda, hein? Isso daí é muito sujo, de fato, né? Oxe, você não tem ideia.